Boa noite, queridos, tudo bem? Feliz quarta-feira? Dá para falar assim? Que bom. Nos pedidos de oração hoje, eu agradeci, porque sexta-feira agora eu vou rever minha família, minha esposa e meu filhinho. Já estou uma semana e pouquinho longe deles, o coração está apertado. Quem conhece meu baixinho, João Pedro, ele tem 1 ano e 4 meses, e minha esposa mandou um vídeo, estava na casa do meu cunhado, e o meu cunhado estava no banheiro, e quando eu estou no banheiro em casa, ele vai na porta do banheiro e bate assim, Bah! Ele me chama pai de Bah. E eu vi ele bater no vídeo, eu quase chorei ali, o coração apertou. Mas eu quero agradecer a Deus, porque sexta-feira está chegando, eu vou almoçar com eles em Umuarama, no interior do estado. E é uma alegria poder reencontrar. Mas eu estou dizendo isso, não estou dizendo à toa, eu estou apenas dando um estímulo para vocês pensarem que o nosso reencontro com o nosso Salvador está chegando, amém? Estamos em pé? De preferência. Esse é o meu estímulo, o meu recado. Esse é o meu estímulo, o meu recado pastoral antes de nossa mensagem. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessante. É um assunto que me intriga, me desafia, e eu creio que eu estarei lutando até a volta de Cristo para estar vivendo o que Deus propõe para nós. No caso, para mim também. Nós vamos estudar a relação entre a verdadeira sabedoria bíblica e o estilo de vida saudável. É interessante esse tema. É um título um pouco longo, na verdade, é o tema. Título ainda não definido desse sermão. Mas eu gostaria de introduzir contando uma história que eu me inteirei hoje, achei interessante e quis compartilhar com vocês. Conta-se, não é real, conta-se, era uma vez, começa assim. Um jovem que queria se informar mais dos caminhos da sabedoria e decidiu procurar quem? Um sábio. Esse sábio já era um homem vivido. E a pergunta que ele fez para esse sábio foi: sábio, ó sábio, como eu devo viver para adquirir sabedoria? E ao invés desse sábio dar uma aula para ele, é interessante notar que ele propôs que ele fizesse algo. Ali ele já, tipo assim, levou uma surpresa, não estava esperando. Ele achava que o sábio ia contar o caminho da mina para ele, facinho. Aguenta aí, meu jovem, afoito. É o seguinte, você vai pegar uma colher, vai colocar azeite nela, o azeite está aqui, e você vai andar com essa colher, segurando esse azeite por toda essa redondeza aqui, e vai voltar aqui sem derramar uma gota. O jovem, com muito interesse em aprender ou, enfim, receber aquilo que ele queria, a informação de como ser sábio, andava assim, ó, duro, agachado. De repente ele levantava porque doía as costas e ficava lá assim, olha. E passava um vento, passava alguém ali, op. E quando ele chegou para mostrar para o sábio que não tinha derramado, feliz da vida, o sábio fez uma pergunta para ele. Você observou as árvores que estavam no caminho? Você observou os passarinhos, a água, o riacho andando, os peixes, o cheiro das flores? Poxa, sábio, você está de brincadeira comigo? Como é que eu ia ver tudo isso, sendo que o Senhor disse para eu não derramar? Sabe o que o sábio disse para esse jovem? Meu jovem, você nunca alcançará a sabedoria sem observar as coisas que estão ao redor e usufruir da vida. O jovem ficou um pouco inconformado, mas ele estava disposto a aprender mais sabedoria. E esta aula, exemplo, não parou por aí. Na sequência, o sábio disse para ele: pegue novamente essa colher, vou te dar uma nova chance. Encha de azeite e vai andar por aí, mas agora, ao você caminhar, estar caminhando, você vai contemplar tudo que eu te disse que você não viu. Ele falou: claro, mestre, estou indo agora. E ele pegou, encheu a colher de azeite e foi o quê? Caminhando. E caminhava por cima e por baixo e subia. De repente ele viu uma árvore. Nossa, que árvore bonita! Você já imagina o que aconteceu, né? Subiu na árvore, comeu um fruto, cheirou as flores, viu os passarinhos. E quando ele estava chegando, todo animado para contar para o sábio que ele tinha feito tudo que o sábio tinha pedido, o sábio perguntou: onde está a sua colher? A colher o quê? Estava vazia. E o sábio disse para esse jovem: sabe, jovem, você só será sábio se você também der valor para as necessidades da vida
e não ficar se perdendo com as maravilhas deste mundo e tentar só brincar por aí. Lição interessante, não é? Esse é um tipo de sabedoria que nós vemos no nosso dia a dia. E a Bíblia orienta a gente também a ter essas atitudes. Há tempo para tudo debaixo do céu, não há? Há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo para trabalhar, tempo para usufruir, tempo para descansar e tempo para correr. E eu estava analisando um pouco mais sobre a sabedoria e estudando a relação da verdadeira sabedoria com o estilo de vida saudável, que é o que eu procuro, como capelão da clínica adventista, estimular também que os pacientes desenvolvam, os colaboradores que ali trabalham. Eu achei um texto sobre sabedoria que me despertou a atenção, porque é normal, quando nós pensamos em sabedoria, a verdadeira sabedoria, pensarmos em que livro da Bíblia? Provérbios ou Eclesiastes, exatamente. Mas eu quero desafiar vocês a abrirem suas Bíblias em Jó, capítulo 28, para estudarmos um pouquinho mais desta relação da verdadeira sabedoria com o estilo de vida saudável. Jó, capítulo 28, verso 12 em diante. Jó, capítulo 28, dos versos 12 ao 28. Conseguiram achar? Na minha Bíblia diz assim: a verdadeira sabedoria é dom de Deus. Este é o título aí dessa perícope? Creio que sim. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai bondoso, é um santo privilégio abrir a sua palavra. Palavra esta que representa o seu caráter, a pessoa que o Senhor é. Palavra coerente que não muda. Nós podemos confiar. Ela é firme como a rocha, e o Senhor é a nossa rocha. O Senhor Jesus é a nossa pedra de esquina, que edifica o nosso corpo, que é templo do seu Espírito. E por falar em templo do Espírito, hoje nós vamos estudar, conforme a sua guia a mim, a relação da verdadeira sabedoria com o estilo de vida saudável. E eu venho lhe pedir humildemente que ao lermos os textos bíblicos propostos neste sermão, que ao escutarmos, que ao analisarmos, o Senhor venha trazer humildade aos nossos corações e reconhecermos a total necessidade que temos de ouvir-te e seguir-te. Nos ensine com amor, Pai, que possamos ser daqui edificados. É que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Verso 12 nos diz o seguinte, Jó 28, verso 12. Mas aonde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Que afirmação de Jó, hein? Que afirmação dura. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. A sabedoria não se dá por ela ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. O valor dela não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Olha que relação interessante. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? É uma pergunta bem pertinente de Jó nesse instante. Porque se não acha sabedoria nas riquezas, nas posses, no conhecimento aqui proposto, aonde está essa sabedoria? Verso 21. Está encoberto aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. Se um homem comum dos dias de hoje, que não tem essa presteza, reverência pela Bíblia, ele lê isso e ele fala, é um absurdo, eu sou muito sábio, olha tudo que eu já edifiquei, olha o meu conhecimento. Verso 22.
o abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. E do 23 e diante, a gente começa a ter uma noção diferente da sabedoria. Olha que Jó diz: Deus lhe entende o caminho. É Ele, e Ele é quem sabe o seu lugar. Porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo que está debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou as medidas nas águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então viu Ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E o último texto, o texto principal nesse contexto de sabedoria que eu gostaria que você se atentasse profundamente. Olha o que diz o verso 28. E disse ao homem, quem disse ao homem? Nosso bom Pai: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, o entendimento. Queridos, depois da história desse jovem com sábio, depois de lermos este texto bíblico, eu quero fazer aqui 3 perguntas para vocês. Primeira, quem não quer ter sabedoria para a vida? É difícil, todos querem. Inclusive nos estimula. Quem não quer ter sabedoria para a tomada de decisões? Eu creio que muitos aqui estão precisando de tomar decisões. Decisões sérias, decisões às vezes mais amenas, decisões simples. Quem sabe onde vai jantar hoje à noite ainda depois de sair da igreja? Quem não quer ter sabedoria para ter, por exemplo, um estilo de vida saudável? Ah, Senhor, como eu gostaria de ter sabedoria para ter um estilo de vida saudável. Mas é difícil. Parece que a coisa não flui, não vai. Será que queremos mesmo sabedoria para cuidar de nossa saúde? Estamos dispostos a transformar nosso estilo de vida pela influência da sabedoria divina? Notem uma coisa aqui, queridos. O que eu estou vos dizendo é apenas um dos assuntos bíblicos. Estilo de vida. Vamos dizer que ele fosse apenas um flagelo ou um pequeno naco, uma pequena feta do ensinamento bíblico de algum assunto. Eu poderia falar de diversos outros assuntos que arremetem à sabedoria, que a Bíblia trabalha muito bem. Por exemplo, sabedoria bíblica ao se vestir, essa modéstia cristã. Sabedoria bíblica ao fazer negócios, a Bíblia trabalha muito bem essa questão. Com quem devemos fazer os negócios, como devemos fazer os negócios. Sabedoria bíblica ao escolher alguém para casar. Alguém aqui está escolhendo alguém para casar? Deixa eu ver. Ninguém? Ali, muito bem. Peça muita sabedoria a Deus, estude sobre isso. A Bíblia está repleta de informações. Eu poderia também trabalhar, meus queridos, a sabedoria a respeito de resolver desentendimentos. Quem nunca passou por desentendimentos? Eu poderia também falar da sabedoria ao dar o perdão. E o último exemplo que eu dou aqui é a sabedoria bíblica para educar os filhos, que eu estou precisando muito ultimamente. Minha esposa me mandou um vídeo do João Pedro brincando lá na casa do vô, com as pedrinhas no chão, aquelas pedrinhas de bita. Quando ele viu as pedrinhas, ele começou a jogar, brincar, mas de repente ele jogava uma e colocava outra na boca. E ela gravando, e ela, não, filho. Ele jogava uma e colocava 3 na boca. Não, filho. Tem que ter sabedoria, gente, para saber lidar nesses momentos. Mas não, queridos, eu não vou abordar isso hoje. Se Ele sabe o que é melhor, o nosso bom Deus, em todos os aspectos da vida, nós não deveríamos permitir que Ele nos influenciasse a renovar a nossa saúde por um novo estilo de vida? Pare para pensar. Quando nós tocamos algum assunto sobre isso, às vezes ele não é palatável, porque nos falta disposição. Nós mexemos em tudo, mas às vezes no estilo de vida, não. O Senhor tem um norte, o Senhor tem uma diretriz pela luz bíblica sobre a saúde, sobre o estilo de vida, e Ele é muito bom nisso. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, verso 24. Deuteronômio capítulo 6, verso 24. Olha que interessante esse texto bíblico. Logo após uma exortação linda de Deus, o título do capítulo é O Fim da Lei é a Obediência. No versículo 24, o penúltimo verso deste capítulo, aonde fala que nós deveríamos amar a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração, inculcar esse conhecimento aos nossos filhos, colocar o conhecimento bíblico nos batentes das portas de maneira, claro, figurada, fictícia. No verso 24,
Deus traz uma exortação muito bonita a respeito da sabedoria bíblica, daquilo que Ele nos pede. Olha o que diz o texto bíblico: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus. Preste atenção agora. Para o quê? Para o nosso perpétuo o quê, queridos? Bem. Olha que texto bonito. E tem mais: para nos guardar em vida. Ora bolas, para nos guardar em vida a gente tem que ter saúde, não tem, queridos? Nós precisamos analisar o texto bíblico de maneira mais profunda. É muito difícil o texto bíblico falar que você tem que caminhar, por exemplo, 5 quilômetros por dia. Não vai haver isso no texto bíblico, meus amados. Não existe um texto bíblico que fala que você tem que dormir 9 horas de noite por sono, de sono por noite. Dormir 9 horas. Mas existem orientações claras, especialmente do Espírito de Profecia, eu já vou chegar lá. É interessante notar esses aspectos. Eu quero também estimulá-los a ver como o Senhor tem um norte, um diretriz para nós, através de sua revelação, abrindo suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Olha o que diz esse texto. A parte final dele, a segunda parte. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estarei o quê? Seguros. Credes em seus profetas e prosperareis. Tudo que sai das páginas da Bíblia. Tudo, literalmente tudo, é para a nossa alegria, felicidade e bem-estar. Vivemos bem em abundância. Sabe, queridos, já entendemos que o temor do Senhor, isto é, o respeitar e seguir os seus ensinos é a sabedoria. Mas o texto 28, do capítulo 28 de Jó, trabalha uma outra forma também de sabedoria. Lá diz que a sabedoria seria como uma forma de fugir, de correr, separando-se do que é mal. Entre outras palavras, afastando do que se é mal. Sabedoria é isso, se afastar do que é mal. Por que vocês acham que Deus fez um chamado tão contundente para Daniel e seus 3 amigos? Um exemplo muito clássico disso. Qual foi o chamado que Deus fez para Daniel e seus 3 amigos? Fugir do mal que estava na Babilônia, que ia os afetar diretamente. Ia afetar eles como? Na sua mente. E para não afetar na mente deles, Deus pediu para eles fecharem a boca para aquilo que não era saudável, apartar-se daquilo, incentivando o estilo de vida. Mas vocês acham que simplesmente Deus pediu isso para eles serem apenas mais inteligentes? Não. Deus queria que eles vivessem e vivessem em abundância, meus amados. É por isso que Ele nos pede para nos afastar de um mau estilo de vida. É por isso que o nosso bondoso Deus nos estimula tanto a termos uma vida para que o Espírito Santo possa habitar em nós e termos um cheiro de vida para a vida. E através de uma plena saúde física e mental e espiritual, eles, aqueles jovens, representassem Deus, sendo destaques, mas destaques para Deus, não para eles mesmos. Se eles não fizessem isso, meus amados, eles nunca conseguiriam discernir o conflito que estaria ali. Pode esquecer a visão da estátua lá que Daniel conseguiu ouvir a visão de Deus. Pode esquecer toda aquela revelação de Daniel capítulo 7, capítulo 8. É bem capaz que Deus teria que levantar um outro profeta se Daniel e seus amigos não se resignassem a esse chamado de Deus para a vida deles, para ter um estilo de vida saudável. Pare para refletir nas consequências de uma não submissão a Deus neste momento, desses 4 jovens, especialmente Daniel. Sabe, meus queridos, o Senhor, além de ser revelado na natureza, Ele é revelado na Bíblia. E Ele se revela tão claramente que isso nos deve gerar um temor dEle, mas não de medo. Este temor que o texto bíblico trabalha, do capítulo 28 e o verso 28 do livro de Jó, é um temor de devoção voluntária, de admiração por aquele que é Deus, a verdadeira sabedoria. E nisso, Daniel e seus 3 amigos, literalmente, seguiam e entendiam esse aspecto.
Se nós formos analisar nas páginas sagradas da Bíblia, meus amados, levando em consideração que Jesus falou que elas são a verdade, está o passaporte para uma vida saudável. Eu quero apresentar para vocês aqui alguns textos bíblicos na tela. Eu vou pedir para o meu amigo do som colocar aqui o texto bíblico. Olha o que diz Lucas 7, versículo 10. Texto interessantíssimo. Diz assim: e voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com o quê? Com saúde. Essa aqui é uma saúde holística. Esse homem estava doente, precisava de cuidados, estava enfermo. Encontrou-o com saúde. Um outro texto bem interessante, Atos 3, verso 16, diz assim: e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Jesus deu perfeita saúde para um homem. E um homem com perfeita saúde, como Daniel e seus amigos, fizeram proezas em nome de Jesus. Eu pergunto, gostaria de sentir essas proezas em sua vida? Abra o coração para Deus transformar a sua saúde, seu estilo de vida. É tão fácil, é tão gostoso. E é bom, é bom. Olha esse outro texto, meus amados, que interessante. Atos 23, voltando aqui, 26. E Cláudio Lícias, ao excelentíssimo governador Félix, o que ele desejou para ele? Saúde. É interessante que, e não é errado desejarmos para a pessoa que Deus te abençoe, que vá bem, que Deus te dá a paz. Tenha um bom dia na paz do Senhor. E eu estou começando a pensar diferente agora. Eu tenho que começar também a falar que tenha saúde, meu amigo, abençoado por Deus. Olha que interessante. A Bíblia aborda esses temas de maneira bem simples. Mais um que não quer passar aqui. Obrigado. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. E um dos últimos textos que falam sobre saúde. 3 João 1:2, um texto conhecido. E esse texto mexe comigo e me estimula muito. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Sabe, queridos, o Senhor suscitou a tempo e fora de tempo homens e mulheres, profetas, onde muitos deles escreveram esse livro tão precioso que está em vossas mãos, a Bíblia. E isso é algo maravilhoso. Isso demonstra que Deus se preocupa com você de maneira íntima. Eu adoro um texto bíblico que está em Salmo capítulo 147, versículo 4, que diz que Deus sabe o nome de todas as estrelas. Ora, se Ele sabe o nome de todas as estrelas, Ele está interessado em como é que o seu rim está funcionando. Ele está interessado no que o seu pulmão está inalando. Ele está interessado em quanto tempo o seu cérebro precisa descansar para ouvir a voz dele de manhã, e não só para ouvir a voz dele de manhã. Para nós trabalharmos bem, termos um bom relacionamento com a família, deixarmos aquela cara de mau humor, irritados por qualquer coisa e brigarmos em casa, os filhos verem isso. A gente menospreza às vezes um estilo de vida saudável, mas ele pode transformar a sua vida de maneira completa e holística, meus amados. E esta é a proposta bíblica. Mas não para por aí. Como se não fosse pouco apenas a Bíblia, que é a sabedoria atual manifestada por Deus, meus amados. Deus profetizou que nos últimos tempos da história deste mundo levantaria um profeta moderno, isto é, fora dos tempos bíblicos, que ele viveria no nosso tempo, nos dando informações necessárias para a gente continuar a nossa caminhada sem destoar com a Bíblia rumo à Canaã celestial. E eu quero convidar a vocês, meus amigos, a ler em Joel, capítulo 2, versículo 28. Pode colocar na tela, meu amado. Olha o que diz o texto de Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas, preste atenção em filhas aqui, meus amados, profetizarão, terão sonhos e terão visões. Em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus diz que um profeta verdadeiro tem que ter os frutos do Espírito. Todos os profetas bíblicos passaram por esse crivo. E todos os profetas, na verdade, a profeta que Deus designou para o nosso tempo, passou por esse crivo também. E olha que interessante como Satanás ele é astuto.
A Bíblia é tão bondosa, Deus é tão bondoso que Ele nos advertiu que nos últimos tempos, a igreja que esse profeta viveria, seria atacado veementemente. Olha o que diz Apocalipse 12, versículo 17, na tela, por favor, meu amado. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu sei que muitos nesse mundo guardam os mandamentos de Deus. Muitos. Mas me enumerem que confissão religiosa procura guardar, não que seja perfeita, mas que procura guardar os mandamentos do Senhor de maneira plena e verdadeira. Você sabe, meus amados, nós temos o privilégio de estar numa igreja que se preocupa com isso, a igreja adventista do sétimo dia. Mas não para por aí. O dragão disse que ele iria combater esta igreja, iria também o quê? A igreja que tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Qual é a única igreja que tem o espírito de profecia neste mundo, meus amados? Eu não quero cantar de galo aqui, porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas Deus conferiu um dom muito especial à nossa instituição, à nossa igreja, que é o dom de profecia, que muitos de nós temos deixado de lado. E através do dom de profecia, o espírito de profecia, que demonstra qual é a igreja, que segue um caminho correto. Não que não existem outras pessoas em diversas fés que são fiéis e verdadeiras, que quem sabe dão um banho em muitos adventistas. Mas falando de instituição, vocês sabem que a senhora Ellen White recebeu este dom. Uma mulher que passou por todos os crivos da Bíblia para ser designada como uma profeta verdadeira. Mas sabe por que eu estou citando tudo isso? Parece que está destoando com o contexto bíblico que eu estou falando, mas não. Eu dei toda essa volta para mostrar que o texto bíblico, que tem a sabedoria de Deus, disse que haveria um profeta no final do tempo, que traria mensagens importantes para nós, que não destoariam da Bíblia. E eu elegi, meus amados, apenas uma única frase dos escritos de Ellen White, relacionado com o assunto que estamos estudando hoje, da verdadeira sabedoria e o estilo de vida saudável. E esse texto está aqui na tela. Vamos ler? Ar puro, luz solar, abstinência, repouso e exercício, regime conveniente, uso da água, confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Quem já ouviu esse texto aqui, erga a sua mão. Que bênção, eu fico feliz. Quantos remédios tem nesse texto? 8 remédios. Eu queria dizer algo para vocês do fundo do meu coração. Amados, eu tenho tentado colocar em prática os 8 remédios da natureza. Eu digo de coração que todos ainda não consegui colocar em prática de maneira sistemática. Mas eu posso dizer para vocês que os benefícios na minha vida, dessa última semana para cá, têm feito a diferença. Quando Deus traz uma revelação, é para a gente se deliciar. Eu estou indo visitar a minha mãe nesse final de semana, buscar a minha família, minha esposa e meu baixinho, João Pedro. Eu já pedi para minha mãe, mãe, faz aquela salada de triguilho para mim e aquele, me fugiu aqui agora, creme de milho delicioso que você faz. Quando Deus dá esse tipo de informação para nós deveríamos ir buscar e aprender, como eu estou indo para a casa de minha mãe, louco para comer a comida dela. Mas o que acontece com a gente às vezes é o contrário. A gente acaba deixando de lado, meus amados, esse interesse, porque nós perdemos o foco. A Bíblia compartilha desse pensamento que nós lemos, desse assunto de falar sobre a saúde? Compartilha. Eu provei nos textos bíblicos, existem vários outros textos bíblicos. Quero fazer outra pergunta para você. Os pesquisadores de saúde atuais compartilham com esse pensamento? Onde o ar puro, a luz solar, a abstinência, que é o não usar as coisas que são maléficas, fazem bem para a nossa vida? Compartilho. É difícil um estudo científico de pessoas que investem em qualidade de vida e que não concordem com isso daí. Sabe quanto tempo que a senhora White escreveu isso? Há mais de 150 anos atrás.
E só hoje os estudiosos estão chegando a essas conclusões. Eu fico me perguntando, será que há luz divina nisso? Claro que há. E isso é muito bonito. Sabe, meus amados, me impressiona a sensatez e a sabedoria de Deus nessa inspiração dada a Sr. White. O texto-chave de Jó 28, versículo 28, nos diz o seguinte: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, o entendimento. Sabe de uma coisa, queridos? Para alguns parece estranho que a saúde do corpo tenha algo a ver com a vida cristã. Isso é algo que dói no coração de Deus. Porém, existe um relacionamento tão estreito entre a mente e o corpo que não é possível dissociá-los. O cérebro, na verdade, ele é um órgão e necessita, meus amados, de uma boa irrigação sanguínea, de uma boa atividade física, de um bom descanso para que ele consiga reger essa maquinaria toda aqui, esse corpo nosso. Deus se comunica conosco por meio do Espírito Santo e impressiona suas verdades na nossa mente. E aqui que está o ponto central disso. Eu gostaria que o senhor voltasse na tela a imagem, por favor, dos 8 remédios da natureza. Esses 8 remédios, meus amados, se puder voltar, eu agradeço. Obrigado. Estes 8 remédios podem fazer total diferença para você não só ouvir a voz de Deus e ter uma mente clara, mas para você ir bem no seu trabalho, para você descansar gostoso, tirar férias proveitosas, tomar decisões, conversar com pessoas de maneira melhor. Você que, quem sabe, tem andado depressivo, triste, desmotivado, não sabe o que fazer, quando nós saímos para fazer uma atividade física, nós temos uma boa noite de descanso. Quando você bebe e ingere água na quantidade correta, sua cabeça não vai ficar travando durante o dia. Não é à toa que através desses simples remédios, que você não gasta quase nada, podem transformar a sua vida intelectual, sua vida moral e sua vida espiritual. Isso não é um ponto de salvação, meus amados. Eu quero frisar isso muito bem. Isso aqui é um complemento para a nossa vida cristã, que Deus nos dá com muito amor através de sua revelação. E eu penso que o nosso coração deve torcer e flamejar por isso. Se a mente está debilitada devido ao viver sem cuidado, então a avenida da comunicação entre Deus e nós está prejudicada. E o nosso crescimento espiritual começa a estar prejudicado. E a pergunta que eu faço é: como nós estaremos em pé no juízo final do Senhor? Na sacudidura que está chegando. Eu quero ir para o fim dessa mensagem. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e versículo 20. É um texto conhecido, porém um texto muito relevante para nós nesse instante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. E antes de ler o texto, eu quero ler uma frase para vocês pensarem. Olhem para mim. Escute o que eu vou vos dizer. Para avaliar plenamente o valor da saúde, é preciso compreender o quanto ela custa. Eu vou repetir. Para avaliar plenamente o valor da saúde, é preciso compreender o quanto ela custa. O que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20? Vamos ler. Olha o que diz em sua Bíblia. Acaso não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por o quê, meus amados? Por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quem que pede isso para nós, meus amados? Jesus Cristo, o nosso Salvador, o meu e o teu Salvador. Alguns julgam que tem o direito de agir como a vida pede, como se agrada a vida. Lembremos que Cristo não veio a esse mundo com esse pensamento, meus amados. Ele veio para ser moído por nossas transgressões, Ele veio para fazer a vontade do Pai para nos salvar. E às vezes nós podemos desmerecer o preço que Ele pagou por nós, por simplesmente deixarmos de lado as orientações do Senhor.
Fomos comprados por um preço muito alto, meus amigos. E a pergunta que fazemos essa noite, que Deus faz para nós é: como nós vamos retribuir ao nosso Salvador, que tudo nos deu? Às vezes eu gosto de imaginar o que Jesus comia. Às vezes eu gosto de imaginar como é que Jesus se preocupava com os remédios da natureza em sua vida. Com certeza ele se exercitava muito, porque trabalhava braçalmente. Com certeza caminhava bastante. Com certeza descansava bem. Porque para acordar todas as madrugadas bem cedinho, ele tinha que estar descansado. Sabe, meus amados, a Bíblia fala muito mais nas entrelinhas do que a gente imagina. E não só nas entrelinhas, nas linhas dela mesma. Porque o que ela revelou, que nos últimos tempos nós teríamos de uma revelação de saúde tão profícua e abençoada, que é a mensagem de saúde que nós temos, nós deveríamos considerar. Cuidando do seu estilo de vida é uma excelente forma de dizer: Cristo, o seu sacrifício não foi em vão para mim. Eu quero te amar e dizer que eu me entrego a vida a ti. Realizando isso, nós vamos ouvir uma mensagem musical agora, aonde vocês poderão conversar com Deus. Perceba na proposta dessa mensagem, dessa oração, o que Deus quer falar contigo. E se você do fundo do seu coração sente o desejo que precisa trabalhar em algum aspecto na sua vida, na área do estilo de vida, quem sabe colocar um remédio desse em prática, quem sabe colocar um repouso em prática de maneira efetiva, ou uma alimentação saudável, enquanto ele estiver cantando e você sentir o desejo, se levante, que ao término do culto nós iremos orar onde você está. Amém. Sempre peço mais do que eu posso merecer e dobro os meus joelhos sem nada agradecer. Eu pensei ter fé, mas como egoísta sou, de olhar pros meus desejos sem a Deus recorrer. Se hoje peço paz, Deus me dá perdão. Se eu pedir amor, Deus me dá canção. Se hoje peço luz, Deus será meu farol. Se eu pedir calor, Deus será o meu sol. Se eu clamar a Deus, grandes coisas me dará. Responde a minha prece e o mais proverá. Os meus passos vê e já sabe pra onde vou. Me dá o que eu preciso, do tamanho que eu sou. Se hoje peço
peço paz, Deus me dá perdão. Se eu pedir amor, Deus me dá canção. Se hoje peço luz, Deus será meu farol. Se eu pedir calor, Deus será. Pois Deus é o amparo para quem precisa, é fonte de poder para tua vida restaurar. Se hoje peço paz, Deus me dá perdão. Se eu pedir amor, Deus me dá canção. Se hoje peço luz, Deus será meu farol. Se eu pedir calor, Deus será meu sol. Se eu pedir calor, Deus será o meu sol. Se você pedir o que Deus quer, Ele te dá. Perceberam o que a música diz? Mas antes de finalizar, eu quero colocar em conta que algo que eu estou faltando é um remédio da natureza água, por favor. Agora sim eu estou bem. Na verdade eu fiz isso em tom de distração, para nós sorrirmos. Amados, nós temos algo tão precioso e o desejo de Deus é tão grandioso de te ajudar a colocar isso em prática, que eu te desafio, em nome do Senhor Jesus, a fazer valer o sacrifício dele por você e você começar a colocar em prática esses 8 remédios. Viva bem e feliz. Ele quer que você viva bem e feliz. Quem sabe você veio hoje esperando uma mensagem em um outro sentido. Não se engane. Cuide daquilo que Deus pede para cuidar no seu corpo. Ele vai cuidar das suas necessidades também gerais. Pense nisso. Se alguém aqui precisa de uma oração especial, eu chamo que você venha aqui à frente. Quem sabe você também tem uma outra necessidade, um pedido que está no fundo do seu coração, um problema para se resolver. Eu convido que você venha aqui também. Quem sabe você precisa de um motivo, intercessão específica, algo que não está nem relacionado com o assunto de hoje, não importa. Eu quero orar ao seu lado. Amém. E eu vou orar com meu copo de água na mão, para vocês não esquecerem de beber água todo dia. Não importa o que você tenha passado, eu gostaria de orar com você e pedir que a mão do Senhor o dirija, o dê sabedoria, o dê luz. Quem sabe a sua saúde é perfeita, você cuida da sua saúde, amém. Você precisa de outras questões, vem aqui, não tem problema. Quando Deus nos chama para vir à sua casa de oração, é para nós abrirmos o coração para Ele e permitir Ele habitar e fazer morada em nós. Que Deus te abençoe e sempre te conduza. Parabéns por ter um coração contrito e entregue ao Senhor. Ele promete confortar-te. Aqueles que o buscam, o acham. E é isso que nós vamos orar agora. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Bom Pai, a maravilha do seu amor nos constrange a nos compelirmos diante de suas asas ou diante dos seus pés. Eu adoro orar imaginando o Senhor estando na cruz e eu sob a cruz.
me colocar onde eu devo me colocar, nos colocar onde nós devemos estar, sob os seus pés. Quando o Senhor nos abraça, o Senhor nos afaga, a gente consegue abrir os nossos corações, a nossa vida começa a mudar. Eu não sei explicar, mas um misto de emoções reais, verdadeiras, não emotivas por si só, racionais na verdade, tomam o nosso coração, pois nós temos a firme convicção que Tu estás conosco ao nosso lado. E o Senhor está vendo essa multidão de pessoas que está nessa igreja essa noite. E especialmente estão vendo aqueles que estão aqui na frente, que têm um pedido de maneira especial. Do fundo do meu coração eu não sei o que os compeliu vir aqui, mas o Senhor o sabe. E eu venho orar primeiramente, nos dê força para termos um estilo de vida saudável, para ouvirmos a Sua voz. E vivermos felizes, vivermos bem, alegres, motivados. Mas também, Pai, eu venho lhe pedir, por aquele pedido que está escondido no fundo da alma dessa pessoa, e ao qual ela carece de resposta, de conforto, de direção. Dê paciência para aqueles que precisam de paciência. Dê alegria para aqueles que precisam de alegria. Dê conforto para aqueles que precisam de conforto. Dê resolução para aqueles que precisam de resolução. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente. Deus tem um plano especial na vida de vocês. Estimulo que você abrace um outro e deseje o quanto Jesus te ama. Boa noite, queridos. Deus os abençoe.